Cristo Jesus se humilhou, o último lugar tomou, de graça me chamou, à mesa do Senhor. Humildade que nasce da fé, servir sem querer receber. Cristo já me deu tudo, agora posso viver. Na família, no trabalho, no chão da cidade, sirvo em amor sem vaidade. Humildade que nasce da fé, servir sem querer receber. Cristo já me deu tudo, agora posso viver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, mexe um pouco com a gente, né? A humildade. Mas não qualquer humildade, e sim uma que, segundo o material que a gente está olhando aqui, nasce da fé em Cristo. Exato. É aquela coisa de receber e servir. Sem ficar esperando algo em troca, sabe? Bem baseado lá em Lucas capítulo 14. Isso, a gente está com uma análise bem detalhada aqui, uma reflexão sobre Lucas 14, do versículo 1 ao 14. E para começar, acho legal lembrar uma história que rolou em Minas, lá para setembro de 2023. Parece que conversa bem com o nosso tema. Ah, lembro dessa história. Do restaurante, né? Que colocou uma placa. Essa mesma, uma placa bem direta na porta. O que dizia mesmo? Algo sobre comida grátis? Isso. Diziam tipo, quem estiver com fome e sem dinheiro pode entrar, pode comer de graça, aqui ninguém passa necessidade. Uma coisa assim, bem forte. Nossa, imagina a reação, né? Pois é, teve de tudo. Muita gente achou o máximo, claro, mas teve gente que torceu o nariz, criticaram. Porque foge da lógica normal, né? A gente está acostumado com a troca, o toma lá da cá. Oferecer assim de graça é diferente? Totalmente. E o mais interessante é como isso parece, de alguma forma, ecoar o que Jesus fala lá em Lucas 14. Ah, a passagem do banquete? Exato. Que ele sugere que, ao dar uma festa, a pessoa não deveria chamar só os amigos, os vizinhos ricos, enfim, quem pode retribuir o convite depois, né? Mas sem chamar quem? Os que não têm como pagar de volta. Isso. Os pobres, os que têm alguma deficiência, os que a sociedade meio que deixa de lado. A lógica ali é que o reino de Deus funcionaria assim. Como pura graça. Um presente mesmo. Especialmente para quem não tem como comprar esse acesso, digamos assim. Perfeito. Então, nosso papo hoje é para tentar, desempacotar um pouco essa ideia de humildade, de serviço que não espera retorno, seguindo a linha de raciocínio desse material que a gente tem. Vamos entender isso melhor. E é uma abordagem bem legal do material, viu? Ele organiza a reflexão em 3 passos, basicamente. Como assim? Primeiro, ele usa o que chama de lei, a vontade de Deus revelada para meio que jogar luz no nosso orgulho, sabe? Para a gente se enxergar. Entendi, um espelho. Isso, tipo um espelho. Depois ele traz o evangelho, as boas novas de Cristo, como a solução, mostrando o exemplo dele. E aí, por fim, como essa fé deveria, então, mudar nossa vida na prática, no dia a dia. Legal, faz sentido. Então vamos começar por essa primeira parte, a lei como esse espelho do orgulho. O texto é bem direto nisso, né? Diz que, se a gente for bem sincero, vai notar que o ser humano tem uma quedinha por aparecer, por buscar destaque. Tem, né? E aqui, quando o material fala de lei, não é só os 10 mandamentos, tá? É num sentido mais amplo. Tudo aquilo que Deus mostra que espera da gente. E essa revelação, segundo o argumento aqui, acaba expondo essa nossa tendência quase que natural de querer os primeiros lugares. Buscar reconhecimento. Isso, querer recompensa pelo que a gente faz. E a raiz disso tudo, o texto aponta, seria o orgulho, um egocentrismo que está meio que na nossa base. E ele dá exemplos bem práticos, né? Coisas do dia a dia, que ele até localiza lá para Salvador, Simões Filho. Assim, para conectar com a realidade do público original. Fala daquelas festas onde tem a mesa dos importantes na frente. Ou no trabalho, aquela pessoa que faz um favor e depois, sabe, fica lembrando, se não fosse eu. Clássico. E até na igreja, né? O texto menciona isso. Aquele pensamento, poxa, eu faço tanto, ninguém reconhece. Ou ficar se comparando, fulano faz menos e aparece mais. É como se a lei, ao mostrar o ideal, revelasse o quanto a gente está desalinhado por causa dessa busca constante por se afirmar, né? Exatamente.
E o material faz um contraste bem interessante. Ele pega essa nossa agitação toda por validação e compara com a imagem lá do Salmo 131. Qual imagem? Aquela da criança tranquila, sabe? Que confia totalmente descansando no colo da mãe. É uma figura de entrega, de paz. Entendi. O oposto da nossa ansiedade. Pois é. Quantas vezes a gente quer ter o controle de tudo, quer ser o dono da festa da nossa própria vida, ao invés de, sei lá, confiar e descansar em algo maior. A lei, nesse sentido, funciona como um diagnóstico dessa nossa ânsia por controle e reconhecimento. Faz a gente pensar nessa tensão, né? Controle versus confiança. É uma cutucada e tanto na nossa natureza. Mas ok, se a lei mostra o problema, a análise que temos diz que o Evangelho traz a resposta, o caminho diferente. E aqui a coisa fica, para mim, muito interessante. Porque Jesus não só falou, ele viveu isso, né? Exato. Ele viveu a humildade de um jeito que o texto descreve como radical. Sim, o argumento central é esse. Cristo, na vida dele, sempre ocupou o que o mundo consideraria o último lugar. O nascimento dele já foi assim, né? Simples, pobre, lá em Belém, nada de palácio. Uhum. A vida adulta. Carpinteiro numa cidadezinha, Nazaré, que na época não tinha fama nenhuma. Sem destaque. E continua, né? Continua. Da última ceia, um momento super importante, ele faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Trabalho de escravo, na época. É verdade. E o ponto máximo, claro, é a cruz. Ali, ele não é só humilhado, ele é tratado como um bandido. Expulso, rejeitado. O lugar mais baixo possível, simbolicamente e literalmente. E por que tudo isso? Qual o sentido teológico, segundo a análise? O texto explica que essa descida toda não foi por acaso. Foi intencional. E foi por nós. Por nós. Como assim? A ideia é que ele tomou o nosso lugar, lá embaixo, o último lugar, para que a gente, que vive brigando pelos primeiros, pudesse ter um lugar garantido lá em cima, no banquete eterno, na presença de Deus. Quase uma troca mesmo. Uma troca de lugares. Uau! É o que a teologia chama de substituição vicária, né? Ele trocou de lugar com a gente, assumiu as consequências do nosso orgulho para nos dar a posição que ele merecia. E o material até cita Hebreus 13, que fala para a gente louvar a Deus por meio de Jesus. Entendi. O ponto-chave que a análise martela bastante é: nosso lugar à mesa, nossa aceitação por Deus não depende do nosso esforço, do nosso mérito. Vem totalmente de graça pelo que Cristo fez. É a tal da pura justificação pela fé. Que basicamente significa que a gente é aceito por Deus não pelo que faz, mas por confiar no que Cristo fez. Exatamente isso. Nossa ficha está limpa por causa dele, não por nossas obras. Essa ideia de justificação pela fé, de receber algo tão grande de graça, é realmente de virar a cabeça. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que isso funciona na prática? Boa pergunta. Se a gente recebe essa graça toda sem merecer, como é que isso aparece no dia a dia? Não fica só na teoria, não. O material argumenta que não. Que essa graça, se a gente entende e recebe de verdade, ela não fica parada, sabe? Ela transborda. Ela vira ação. Gera uma humildade que não é ser bobo ou ter autoestima baixa, não. É uma humildade que se mostra em serviço, em gestos concretos de cuidado com o outro. E os exemplos que o texto dá, focando lá em Salvador e Simões Filhos, ajudam a deixar isso bem palpável, né? Sim, trazem para a realidade local. Fala da dinâmica em casa, por exemplo, a humildade de ouvir o outro antes de explodir numa briga. O marido que segura a onda não grita com a esposa que escolhe não diminuir o marido, os filhos que respeitam os pais, coisas assim. Atitudes concretas, né? Isso. E na vizinhança. O texto fala de não se achar melhor que o outro, só porque tem estudo ou um emprego melhor. Especialmente onde tem muita gente com dificuldade, né? Sim, muito relevante isso. Seria a disposição de, sei lá, dividir a comida, emprestar o botijão de gás para o vizinho que está no aperto, visitar alguém que está doente sozinho. Pequenas coisas que fazem diferença. Atos de solidariedade simples, mas que nascem dessa outra lógica. E dentro da igreja. O texto fala de servir sem ficar disputando o cargo, sem querer aparecer. É estar pronto para varrer o chão, para trazer água para o pessoal do ensaio, para receber bem quem chega novo, mesmo que seja diferente. Servir nos bastidores, né? Sem buscar o aplauso. Exato.
E isso vai para a rua também, para o dia a dia na cidade. Coisas como ceder o lugar no ônibus lotado, mesmo estando cansado. Tá na sua luta também. São gestos pequenos, mas que, segundo a análise, refletem essa mudança interna, essa perspectiva da graça. E o ponto crucial, que você já mencionou, é a motivação, né? Sim, isso é fundamental na argumentação. Não é fazer para ficar bem na fita, para acumular pontos com Deus ou com os outros. Não é um cálculo. Não é. A motivação que o texto descreve vem de outro lugar. É uma resposta, quase que espontânea, à graça que já foi recebida em Cristo. Como você já recebeu o principal, de graça, servir com humildade vira expressão de gratidão. Não é moeda de troca. Entendi. A lógica do dar para receber fica de cabeça para baixo. Exatamente, invertida. Voltando lá no restaurante de Minas. Se eles ofereceram comida material, de graça, por compaixão ou o que for, o argumento aqui é que quem acredita que recebeu de graça o pão da vida, que é Cristo, teria muito mais razão para oferecer gestos de serviço, de generosidade, sem esperar nada em troca, né? Faz todo sentido dentro dessa lógica. O texto até chama isso de vocação cristã. Viver essa dinâmica de humildade e serviço no dia a dia mesmo, na vida comum. Perfeito. E só para a gente amarrar as ideias principais que essa análise trouxe. Primeiro, a lei de Deus funciona como esse espelho mostrando nosso orgulho, nossa busca por reconhecimento. Certo. O diagnóstico. Isso. Segundo, o Evangelho, a mensagem de Cristo, traz a solução. O próprio Cristo que assume o último lugar, o lugar da humilhação, para nos dar um lugar de honra com Deus por pura graça. A cura, digamos assim. Boa. E terceiro, a vida de fé seria a consequência disso tudo. Um chamado para viver essa humildade que a gente recebeu, traduzindo em serviço prático em todo lugar, casa, trabalho, vizinhança, sociedade. Sem aquela ansiedade de ter retorno. Porque em Cristo já se teria o essencial. Exato. E ainda tem aquela promessa que o texto cita, de Lucas. Quem se humilha será exaltado. Mas essa exaltação futura não é vista como resultado do nosso esforço, sabe? É fruto da fidelidade de Deus. Ele cumpre o que promete. É uma visão que realmente desafia o nosso jeito normal de pensar em mérito, recompensa. É bem contraintuitivo em alguns pontos. Bastante. E a reflexão final que o material deixa é um convite bem interessante, né? Assim como deram exemplos para Salvador e Simões Filho, fica a pergunta para cada um. Como é que essa visão de humildade, de serviço desinteressado, pode ganhar corpo na minha realidade, nas minhas relações, no meu dia a dia? Como viver isso na prática, né? Isso. Como viver essa coisa de servir por amor com alegria, não como um fardo, mas como resposta a algo que já foi recebido e, ao mesmo tempo, mantendo a esperança naquele grande banquete do reino, como diz a linguagem da fé. Humildade que nasce da fé, servir sem querer receber. Cristo já me deu tudo, agora posso